Fala galera, então, ah, estou agora inspirado por uma live que eu assisti, né, da galera do Figma, e eu fiquei pensando aqui, né, porque eu tive várias ideias e na verdade esse problema aconteceu esses últimos dias, foi muito engraçado. Minha esposa me pediu assim, perguntando, onde será que tem uma feira para a gente ir que seja orgânica? E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, vou dar um Google, né? É a primeira coisa que você vai fazer. E aí eu encontrei no site da prefeitura que tem uma lista dos mercadões, sacolões e feiras livres, né? Mas aí quando você vai na questão de feira livre, você tem um PDF, na realidade, que você consegue visualizar todos as feiras livres que tem em São Paulo, mas não são muito ah, friendly, né, de navegar. E aí eu fui navegando um pouco mais e descobri que na realidade você tem o PDF, mas você também tem o Excel, né? Então acaba sendo uma segunda opção, mas eu só descobri o Excel depois também, né? Porque aí você clica aqui, você vê que também a leitura é péssima. E eles fizeram esse Google Maps que você consegue ter uma noção, né, das feiras, mas obviamente é super difícil de você navegar e esses dados aqui da forma que eles utilizam, né, tá super complexo na realidade de utilizar. E aí o que que aconteceu? Eu baixei esse arquivo PDF para entender, então você vê que os dados, na verdade, estão separados assim, mas não são, cara, se você precisa realmente procurar uma feira, vai ser bem difícil você encontrar aqui, né? Você vai Butantã, aqui ó, Campo Limpo. Pô, só na região do Campo Limpo tem várias feiras acontecendo e tem vários feirantes também, que inclusive é uma outra questão que eu percebi que é difícil, né, você saber se é o mesmo feirante, onde que ele vai estar, né, porque se você é cliente daquele feirante, você gostaria talvez saber os outros dias onde esse feirante está, mas não é possível saber ou descobrir essa informação nesse momento. Aqui é o Google Maps, você pode navegar, tem todas as feiras aqui, você pode ir clicando para descobrir, mas é um negócio super complexo de, de achar, na verdade. E com isso, o que que eu fiz? Eu peguei aquele PDF, porque na verdade eu não tinha encontrado o Excel naquela hora, e eu pedi para ele, para o chat GPT aqui, só converter para mim em um CSV. E ele deu um erro na realidade, ele não conseguiu, ele só fez o título por algum motivo, e aí ele refez, na verdade, completo e realmente tinha todos os dados aqui para dar uma organizada. E depois eu pedi para ele fazer um JSON, que eu vou explicar por que eu fiz isso, porque há muito tempo atrás eu assisti, no começo do Make, a uma das designers advocates do Figma, ela tinha feito uma aplicação que usava o JSON, a Ana. E eu achei interessante, eu falei, cara, talvez eu use isso como início. E aí o que que eu fiz, ó, até compartilhar com vocês rapidinho. Eu queria montar uma página, né, só para ter visualizar todas essas feiras que tem em São Paulo, mas obviamente não era da forma que eu queria, tudo perfeito, mas é um resultado até razoavelmente bom considerando o que eu consegui fazer em alguns simples prompts. Então, basicamente, ele carrega o código, né, que na verdade vai estar aqui, ó, você vai ver dentro desse data aqui, né, que é o JSON. Por algum motivo, depois ele duplicou aqui, depois eu tenho que entender para dar uma limpada, né, porque senão fica muito sujo o código também. Mas basicamente ele conseguiu carregar todos os dados aqui com as informações que eu precisava para poder filtrar esses dados aqui na aplicação. Então, quando você vê a aplicação aqui agora, você vai ver que por ser terça-feira, ele já carrega a terça-feira. E aí a minha intenção é que todo dia, se amanhã for quarta, se vai entrar, ele já vai carregar as feiras de quarta-feira. Eu não gostei muito dessa solução, mas considerando que não tinha layout nenhum, tá ok, porque eu acho que dá para a gente melhorar a questão do filtro, né? E aí você tem essa parte de categorias de feiras, né? Tem feiras noturnas em São Paulo,
que é interessante. Inclusive, uma coisa que eu quero adicionar é a questão de horários, né, que não está muito claro, mas tem um horário fixo na realidade das feiras, o funcionamento delas, então acaba sendo fácil. E tem algumas feiras orgânicas em São Paulo, né, que é a questão de quando você está ou no final de semana ou no dia de semana, onde você encontra essas feiras. Algumas são um pouco longe. Na primeira vez que eu fiz, ele fez o filtro por bairro, mas como está organizado lá na planilha da prefeitura, é muito ruim. Ficou centenas de bairros assim que era super difícil de filtrar. Então eu pedi para ele converter, né, em vez do CSV ser o JSON, porque aí eu só basicamente conseguiria subir. E aí tinha a questão da latitude e longitude, essas coisas que na realidade não existiam, e eles conseguiram aqui o Make conseguiu gerar para mim em algum momento uma parte aqui que ele fala de uma API que ele conseguiu conectar e ele detectou as localizações e colocou as regiões. Algumas coisas não ficaram perfeitas ainda, mas a gente tem que levar em consideração que essa é a primeira versão, né? E aí você tem um link lá para o Google Maps, Apple Maps e o Waze aqui já foram adicionados. E teve um bug em algum momento que não apareceu nenhuma feira, e aí eu pedi para eles ah, gerarem de novo, né? Corrigir aqui, ver a latitude e longitude, mas é engraçado porque não tem essa informação aqui, né? Então ele vai mesmo pelo bairro, vai na raça, na verdade, aqui encontrar essa informação. E aí ele foi corrigindo os erros, né? Eu acho muito interessante que o Make ele vai corrigindo os erros automaticamente, ele sugere, na verdade. E aí o drop-down aqui é um erro que, na verdade, é uma coisa meio difícil, né? Porque você tem visualização de mapa, inclusive esse mapa está totalmente errado, porque algumas das regiões que eu estava percebendo aqui, elas não são no lugar certo. Por exemplo, aqui você vê que você está na Santa Cecília, e aí ele está falando que aqui é a zona norte de São Paulo, mais ou menos, né? Aqui é meio zona oeste, né? Para o centro aqui é zona oeste, centro, zona norte seria para cá já, né? Então ele tem alguns errinhos assim que eu vou ter que dar uma revisada. Aqui, ó, por exemplo, zona norte aqui claramente não é a zona norte de São Paulo, mas ele está apontando como zona norte. Então tem uns bugs assim do mapa e fora isso tem essa questão, ó, que o drop down ele fica por baixo, né? De esses elementos que são mapas, vídeos, eles são muito difíceis de manipular. Então, o ideal realmente deveria ser um layer, né, que carregasse em cima para você poder navegar, filtrar, aplicar os filtros e voltar para a tela, né, que aí você tenha um modo lista e mapa. Segunda-feira não tem feira em São Paulo, uh, por, sei lá, motivos da prefeitura ou porque o feirante precisa do dia de descanso. Mas basicamente a estrutura toda eu consegui montar uh, rapidamente. Levou menos de uma hora para montar tudo isso, né? Então o drop-down não estava funcionando, eu pedi para ele ajeitar, ele não ajeitou, não conseguiu, na verdade, ajeitar. E tinha alguns erros, né, no arquivo da prefeitura que tinha orgânica escrito errado e tinha a noturna orgânica como sendo um outro item. Então, quem estruturou realmente o Excel lá não é bom de Excel, inclusive. E aí a gente deu uma consertada, ele consertou o arquivo mesmo aqui para mim e resolveu. Basicamente, eu consegui publicar essa aplicação. Eu vou colocar o link aqui para vocês navegarem. A ideia é começar a aplicar um layout, né? Levando em consideração que não tinha layout nenhum e a gente chegou nisso, já está útil, na verdade, para as pessoas usarem, porque funciona para você navegar nas feiras de São Paulo. Mas existem coisas, funcionalidades ou questão de layout que poderiam melhorar bastante, mas pensando em um protótipo inicial, já é relativamente bom. E aí você tem os feirantes, mas não tem essa base de dados que eu falei. Eu queria ter uma base onde eu pudesse ver o feirante
e visualizar em quais feiras esse feirante ele estaria naquele dia, né? Porque aí você pode seguir o feirante, coisas assim, outras funcionalidades que eu penso que seria interessante. Eu vou continuar a desenvolver essa aplicação. A minha ideia é fazer essa série de vídeos que é o Building in Public, que aí eu consigo colocar a evolução das ideias, aplicações que eu estou montando e receber feedback de vocês. E aí o que vocês acharem, por favor, comentem, me mandem mensagens que eu vou tentando aplicar aqui as ideias aos poucos e aí eu vou gravando pequenos vídeos para vocês, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo.